Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Vamos estudar a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de bênção e de sabedoria. Invista no conhecimento das Sagradas Escrituras. Vamos hoje falar sobre 10 curiosidades bíblicas, a parte 1 de uma série que faremos. A primeira curiosidade é em relação ao capítulo mais longo de toda a Bíblia, que se trata do Salmo 119, que possui 176 versículos. A segunda curiosidade fala sobre o capítulo mais curto da Bíblia, que é o Salmo 117, que tem apenas 2 versículos. Vamos à terceira curiosidade. O maior livro de toda a palavra de Deus é o livro de Salmos, que tem 150 capítulos. A quarta curiosidade, o menor livro da Bíblia é 2 João, a segunda carta de João, que tem apenas 13 versículos. A quinta curiosidade, o maior versículo de todas as Sagradas Escrituras, o maior versículo da Bíblia é o de Esther, capítulo 8, versículo 9. É um versículo bastante extenso, eu vou lê-lo aqui. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Muito bem, agora, o menor versículo da Bíblia, eu coloquei aqui alguns versículos como menores, porque existe uma variação de acordo com a versão e a tradução da palavra de Deus. Então, entre os menores versículos estão Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás. Outro versículo entre os menores também é Jó, capítulo 3, versículo 2, e Jó falando disse. Também entre os menores versículos, Isaías, capítulo 37, versículo 15, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo. E no Novo Testamento, temos 2 versículos classificados entre os menores. Lucas, capítulo 20, versículo 30, o versículo que diz, eu segundo, apenas isso. E também João, no capítulo 11, versículo 35, dizendo, Jesus chorou. E a sétima curiosidade, a palavra mais longa de toda a Bíblia. Essa palavra aí, Maher Salal Has Bas, que se encontra em Isaías, no capítulo 8, versículo 3. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Salal Has Bas. Olha só, um nome próprio, Maher Salal Has Bas, a maior palavra, a mais extensa de toda a palavra de Deus. A oitava curiosidade, livros da Bíblia que têm apenas um capítulo. Entre eles, Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas também. A nona curiosidade, a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes, sendo eles a Ásia, a África e a Europa. E a 10ª e última curiosidade, a última palavra da Bíblia, sabe qual é? É a palavra Amém. Se encontra em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que Deus te abençoe. Continue investindo no conhecimento da palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra de Deus que é uma fonte inesgotável de bênção, de sabedoria. Que você cresça espiritualmente, continue sedento pelo saber. O conhecimento liberta. A palavra de Deus produz benefícios para você. Que o Senhor te abençoe
hoje e sempre, em nome de Jesus.